Olá, eu sou o André Marques e hoje eu vou falar sobre um assunto muito controverso. Grande parte das pessoas simplesmente não leva a sério, mas a Universidade de Harvard, uma das mais respeitadas do mundo, através do professor Dr. John Mack, estudou um grupo de pessoas que afirmam terem sido abduzidas por seres extraterrestres. Fique conosco até o final desse vídeo e veja o que afirma o professor John Mack. Abra sua mente e analise as possibilidades. Roda a vinheta! Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever caso ainda não seja inscrito no canal, pois é de fundamental importância para que possamos continuar produzindo conteúdos interessantes. E você só leva 3 segundinhos para fazer isso. Conheço 2 tipos. Um deles tem cerca de 1 metro de altura e é muito feio. Não tem forma humana. Os outros são muito altos, se parecem com lagartos. Sua aparência não é nada agradável. As criaturas que tenho visto são a maioria de cor cinza. E quando digo alto, não estou falando de 2 metros, mas estou falando de 8, de 10 metros. Geralmente eles têm entre 1 metro e 1,20 metro, olhos negros e amendoados. O rosto dele era oval. Tinha por volta de 1 metro de altura e estava sentado de pernas cruzadas. Loucos? Eu tô louco? Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Vivem no mundo da lua? Pode ser, mas certamente você não recorreria à Universidade de Harvard em busca de apoio para esse tipo de crença, caso não fosse verdade. Grande e tradicional, a Universidade de Harvard tem se dedicado à busca pela verdade científica, sempre sobre os mais altos padrões intelectuais. E agora, para a indignação de alguns, essa conceituada instituição está estudando pessoas que afirmam terem sido vítimas de abdução por alienígenas. Segundo o Dr. John Mack, depois de ter trabalhado com 40 ou 50 desses indivíduos, ele descobriu, para o seu espanto, que simplesmente não havia diagnóstico de nenhuma doença psiquiátrica. Eles não tinham nenhuma doença mental. Dr. John diz que verdadeiramente algo real havia acontecido com eles. O Dr. John Mack é professor de psiquiatria na Faculdade de Medicina de Harvard. Ele passou os últimos anos ouvindo algumas pessoas com histórias bastante estranhas. E o repórter Richard pergunta ao Dr. John: Existem muitos relatos comuns entre as experiências? Certamente, a história mais comum que ouvi é de uma pessoa dirigindo seu carro, cantarolando, e de repente houve um zumbido estranho. Alguns deles viram um OVNI de perto e outros apenas viram a luz muito forte descendo sobre o seu carro e perderam o controle do veículo. Em seguida, eles são levados por essa luz ou por alguma energia que esses pequenos seres dominam. Eles relatam em aproximadamente 90% dos casos que os alienígenas são pequenos seres cinzas, com enormes olhos negros, cabeças em formato de pera e corpos delgados. Eles são transportados por esta energia para dentro do OVNI, às vezes para um veículo menor, e então sobe para uma nave-mãe bem maior. Isso pode parecer loucura e chega até a ser engraçado, mas é dito por um homem que ninguém teria a coragem de simplesmente demitir. Um professor de máxima envergadura no campo da psiquiatria, um médico altamente reconhecido, que até ganhou um prêmio Pulitzer
por sua aclamada biografia de Lawrence da Arábia. O estudo atual do Dr. John Mack sobre abdução por alienígenas foi publicado pela empresa Macmillans, uma empresa bastante respeitada, e o livro é um best-seller. Segundo o Dr. John, o que aconteceu com essas pessoas é realmente o que elas dizem ter acontecido, embora ele reconheça plenamente que isso não é possível na visão de mundo em que todos nós fomos criados. Então, como isso é possível? Bem, essa é a questão. Ou tentamos encolher o fenômeno e simplesmente dizemos que não cabe na nossa lógica, ou nós precisaremos ampliar a nossa percepção daquilo que é possível. Comecei a ter estas experiências quando eu era muito jovem. Me lembro que aos 6 anos de idade, estava no meu quarto, me preparando para dormir, e então percebi que havia 6 feixes de luz descendo do teto e permaneceu em volta da minha cama, e em seguida começou a se transformar em uma forma de aparência humana. Eles parecem ser capazes de atravessar paredes e de se materializar. Eu pensei por um tempo que eles eram fantasmas, quando eu era mais jovem. Mas estes seres se materializam em uma forma física. Por isso, eu não sei dizer se eles são de outra dimensão ou de outro planeta. Eu estava apenas sendo observada do outro lado da cama. Ela tinha uma ferramenta em sua mão e estava realizando algum procedimento misterioso em mim. Eu não tinha permissão para levantar minha cabeça, então eu só podia ver o que era possível olhando para baixo. Eu vi aquela ferramenta, e eu nem quero saber o que ela estava fazendo comigo. Era horrível, foi assustador, durou muito tempo. Nós nos perguntamos, como os alienígenas escolhem as suas vítimas? Eu não tenho ideia de como os abduzidos são escolhidos. Eles pertencem a todos os níveis socioeconômicos. Todos tentam dizer que são pessoas com problemas psíquicos, mas a verdade é que eles são mentalmente muito saudáveis. Você tem uma sensação diferente quando eles estão por perto. Não é algo voluntário, de repente você está sentindo. É como se você sentisse vibrar cada célula do corpo. O que o professor Mack é para você? Uma luz que me ajudou. Nós o procuramos por ser um médico e professor brilhante. Ela poderia dizer se o que tínhamos era alucinação, ou se havia algo errado conosco. Talvez eu estivesse louca e não sabia. Mas, depois de me ouvir e de examinar a minha saúde, me olhou nos olhos e disse: "Saiba que você não está louca." Você chegou a pensar que estava ficando louco? Não pensei. Mas cheguei a pensar que eu, talvez tivesse algum problema fisiológico que pudesse causar estas constantes experiências. O que poderia ser, eu não fazia a menor ideia. Mas nunca pensei que estivesse ficando louca. Em sua longa e distinta história, a Universidade de Harvard deu ao mundo algumas descobertas notáveis. Apesar de ser difícil de acreditar em alienígenas vindos do espaço sideral, não podemos também afirmar que seja impossível. John Mack continua professor em Harvard e continua a sua pesquisa com os abduzidos. Os professores de Harvard estão divididos em relação ao Senhor. Alguns dizem que alguém que acredita no Senhor acreditaria em qualquer coisa. Eu, quando ouvi pela primeira vez sobre abduções, achei impossível. Não escrevi sobre isso e não falei publicamente sobre isso por 2 anos. Essa pesquisa cresceu a partir do estudo sobre as pessoas e experiências, caso após caso após caso. Então, não fui acreditando em tudo que eu ouvia. Eu analisei tudo com muita cautela, de forma a fazer isso com muita seriedade, como tudo que sempre fiz. Qual é a fonte disso? O que esses seres querem? De onde vem? O que cria essa inteligência? Eu não sei. Mas há algo extremamente importante acontecendo aqui, que é autêntico e verdadeiro. E este foi o nosso vídeo de hoje. Se gostou, deixe o seu like. Muito obrigado pela sua companhia. Nos vemos no próximo vídeo de Fatos Espantosos.